Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um cliente. Vamos fazer aqui, vou refazer o desenho aqui, né? Eu tenho um cliente. O cliente, ele se contacta sempre com o líder, com a máquina que é a máquina líder. E essa máquina líder, ela não faz nada, na verdade, né? Então, o cliente faz uma requisição para o líder. Então, tá lá, o cliente fazendo uma requisição para o líder. Né? O líder pega essa requisição e repassa. Pega essa requisição e repassa para um seguidor ou mais seguidores, se eu tiver. Vou botar aqui é um seguidor. Pronto. Só que eu posso ter mais de um seguidor, né? Vou botar aqui a máquina com vários seguidores. Pronto, minha máquina aqui tem 6 seguidores. Beleza? Então, do ponto de vista do cliente, ele se comunica sempre com a máquina, que é a máquina líder. A máquina líder é que vai pegar a requisição do cliente e vai repassar para os diversos seguidores que fazem parte aí da comunicação, né, da replicação. Né? Na verdade, quem está replicado são os seguidores. Os seguidores é que são replicados, né, porque eles têm o mesmo papel. O líder tem um papel único e os servidores... Aqui eu não consigo girar, não, né? Se eu tentar girar, não consigo, não. Então, vou fazer um desenho assim, ó. O líder pega e repassa a mensagem, né, a tarefa para os vários seguidores. E aí, isso pode ter várias utilizações e várias formas diferentes de se fazer. Né? O líder repassa para os seguidores e isso pode ter vários objetivos diferentes. Né? Ou o líder pode pegar a requisição do cliente, dividir a requisição, né? É uma tarefa a ser executada, dividir ela em subtarefas, né? E repassar cada subtarefa para um seguidor, para que cada um faça um pedaço da tarefa. Então, vamos supor que isso poderia ser equivalente, sei lá, eu tenho um livro com 100 páginas e eu quero achar todas as ocorrências da palavra casa nesse livro. Então, eu tenho um jeito, pegar esse livro de 100 páginas e olhando página por página, 100 páginas, e ver onde que acontece a palavra casa e anotar no papel todas as ocorrências da palavra casa. Beleza, eu vou demorar um certo tempo para fazer isso, vou ter que ler 100 páginas com cuidado, onde é que tá, vou demorar, sei lá, algumas horas. Posso fazer uma coisa diferente, posso chamar 10 pessoas, aqui no caso são 6, né? Pode chamar 10 pessoas, pegar esse livro, né? E que tem 100 páginas e entregar a página da página 1 a 10 para uma pessoa, da 11 a 20 para outra, da 21 a 30 para outra, da 31 a 40 para outra, 41 a 50, até chegar de 91 a 100 para outra. Tem 10 páginas para cada pessoa e falo, pronto, ó, vocês procurem aí, cada um procura nesse trechinho de 10 páginas a ocorrência da palavra casa e anota aí para mim no papel. Pronto. Isso vai ser feito 10 vezes mais rápido do que se eu fizesse sozinho, porque agora cada um tem que procurar em 10 só, e isso vai ser feito em paralelo. Né? Eu mesmo, que sou o líder, não estou fazendo nada, só pedi para 10 pessoas fazerem, depois que as 10 pessoas fizerem, elas me entregam de volta, eu pego, coloco na ordem lá do que eu entreguei, e pronto, tem uma listagem de todas as ocorrências da palavra casa no livro de 100 páginas. Então essa é a ideia da replicação semi-ativa, em que eu tenho líder e seguidores, eu posso pegar uma tarefa grande que o cliente me passou, que falou assim, procura a palavra casa nesse livro aqui, e eu repassei isso dividindo a tarefa em tarefas menores. Né? Isso é uma coisa que eu posso fazer. Outra coisa que eu posso fazer no líder e seguidores é o cliente me passa uma requisição e eu repasso para os seguidores e todos eles fazem a mesma coisa e me respondem. E aí eu uso a resposta ou chegar primeiro, ou então recebo várias respostas e vejo que está mais correta, né? Mas o caminho mais usado é esse dele receber uma tarefa, ela dividir em subtarefas menores e dividir entre todos os seguidores. Ou pelo menos o cliente às vezes recebe várias tarefas, o líder recebe às vezes várias tarefas pequenas, ou seja, em vez de eu receber do cliente já
assim, procure a palavra casa no livro tal, eu recebo já as várias pequenas tarefas, tipo, procure no livro, da página 0 a 10, a palavra casa. E ao mesmo tempo eu recebo a requisição também. Procure da 11 a 20, procure da 21 a 30. Eu já recebo do cliente isso já cotado, né? E aí eu só repasso para os seguidores que estão livres, né? E aí, se ao mesmo tempo um outro cliente me pedir outra coisa, e ainda tiver algum seguidor que esteja ocioso, eu posso repassar para ele. Então, a função do líder é ficar coordenando o que os seguidores estão fazendo. Todos os seguidores são réplicas. Não réplicas de dados, mas réplicas de recursos de processamento. Tá certo? Esse tipo de replicação, por exemplo, de replicação semiativa, né, ou líder seguidor, ela é muito usada para processamento de tarefas que precisam de grande poder computacional. Por exemplo, essas produtoras de vídeo e tal que criam essas animações e tem que renderizar vídeo. Né? Quando você tem que renderizar um vídeo, você pensar assim, esses filmes e tal no cinema, você tem mais ou menos 30 quadros por segundo. 30 quadros por segundo, você tem que renderizar 30 quadros para ter um segundo de animação. Né? Você pensando aí que você tem esses filmes com, sei lá, 1 hora e pouco de duração, vamos arredondar para 1 hora de duração. 1 hora de duração são 60 minutos. 60 minutos vezes 60 segundos são 3.600 segundos. 3.600 segundos vezes 30 quadros por segundo são 36 mil, mais ou menos 100 mil, cento e poucos mil quadros que você tem que renderizar. Você tem que renderizar cento e poucos mil quadros, né, para ter mais ou menos 1 hora de filme. E esses quadros não são simples, né? Não é muito detalhe, muita coisa. Se você botar tudo numa máquina só, não dá. Se você tiver um líder e vários seguidores, você pode ter, sei lá, 1.000 seguidores, você entrega um quadro para cada um desses seguidores renderizar, e de uma batelada só você renderizou 1.000 quadros. Você faz isso 100 vezes, você consegue renderizar 100 mil quadros. Certo? Então você ganha muito em escala, porque você começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. É muito usado para isso. Aí quando ele tem a resposta de todos os seguidores, né, aí essa resposta volta para o cliente. Então, do ponto de vista do cliente, é como se estivesse conversando com uma máquina só, tá certo? Mas no fundo, ele não está conversando com uma máquina só, ele está conversando, quer dizer, ele está até conversando com uma máquina só, mas do ponto de vista dele, quem está processando tudo é o líder, porque o líder, que ele manda a requisição para o líder responde, mas o líder repassou para todos os seguidores de uma forma transparente, né, sem que ele precise se preocupar com como que isso está sendo feito por baixo dos panos, né? Isso tem a vantagem, né, da questão da tolerância faz, igual a gente falou, né? Ou seja, se um desses seguidores parar de funcionar, não tem problema, o líder vai se dar conta aí, vai repassar a tarefa para os outros, e também de ter um desempenho de processamento aí melhor do que se eu tivesse uma máquina só, né? Então, esse é a replicação chamada semi-ativa. Ah, não falei por que semi-ativa, né? Semi-ativa porque, como você manda para o cliente replica isso para o seguidor, isso aí parece a passiva, né? Que você conversa com o primário repassa para o backup. E ativa ao mesmo tempo porque o cliente manda as requisições ao mesmo tempo para vários seguidores e espera a resposta deles todos. Então, essa parte é mais ativa. Então, a relação do cliente com o ambiente aqui é uma relação, né, de replicação passiva. Do líder com os seguidores é uma de replicação ativa, parece mais com replicação ativa. Por isso que é semi-ativa, né? O nome, ou líder seguidor. Beleza? Essa aqui é a ideia básica aí. Bom, com isso a gente viu os 3 tipos de replicação que a gente tem. Replicação passiva, que é muito usada para replicação de dados, né, de banco de dados. A replicação ativa e a replicação semi-ativa são mais usadas para recursos de processamento. Né? Aqui a replicação ativa é mais usada quando você quer ter mais de uma cópia implementada por equipes diferentes, para você ter mais garantia do que você está respondendo, evitar erros de implementação, né? Ou pelo menos conseguir contornar erros de implementação, ter uma solução bem confiável. E a replicação semi-ativa para você ter desempenho grande, né? Normalmente. Então você replica o poder de processamento em várias máquinas seguidoras. Né? Essa aqui é a ideia básica. Beleza? Vamos seguir, que a gente vai falar agora em replicação em clusters, que são assim a materialização desse conceito de replicação. Né? Eu vou pegar o conceito de replicação e vou aplicar na vida real, em máquinas reais. Aí eu vou lidar com alguns problemas. Até então eu estava falando de uma forma conceitual.
Agora eu vou lidar com alguns problemas de ordem prática, né? Então vamos falar um pouco sobre clusters, mas fica bem mais fácil falar sobre clusters depois que a gente viu como é que funcionam os mecanismos de replicação, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é um cluster? Estou falando que a gente vai falar sobre clusters, mas exatamente o que é um cluster? Essa definição minha definição, tem algumas definições de livros aí que são parecidas com essa, não são exatamente essa. Eu nunca achei uma definição que me satisfizesse 100%. No fundo, nem essa minha me satisfaz 100% não, mas é o que eu acho de melhor até o momento. Né? Então, vamos ver ali qual é a definição, qual é a ideia, né, de um cluster. Um cluster é um conjunto de computadores que possuem a mesma funcionalidade, ou então funcionalidades bem similares, e que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso. Bom, então, que possuem a mesma funcionalidade ou funcionalidades bem similares. Isso, para mim, que é a chave aí da questão. Eu já vi algumas definições falando assim, um cluster alguns livros, inclusive, alguns artigos falam, um cluster é um conjunto de computadores que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso. Eu acho fraco essa definição, porque, baseado nessa definição, se eu tiver um sistema de N camadas, lembram N camadas? O sistema mais comum de N camadas é o de 3 camadas, né, em que eu tenho um cliente web, por exemplo, um servidor web e um banco de dados. Se for dentro dessa definição de um conjunto de computadores que trabalham em conjunto para formar um sistema mais poderoso, esse sistema aí seria um cluster. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de computadores, que é um servidor web e um servidor de banco de dados, que trabalham em conjunto com o objetivo de formar um sistema mais poderoso, né? Processar o negócio. Eu podia ter uma máquina só fazendo tanto o serviço web quanto o banco de dados, os dois instalados. Resolvi botar um em cada máquina, eles trabalham em conjunto, então o sistema vai ficar mais poderoso, né? Aguentar mais usuários simultâneos e tal. Mas isso não é um cluster. Então eu acho a definição um pouco falha. Acho que no livro do Tannenbaum, se eu não me engano, dos sistemas distribuídos, ele usa essa definição. Eu não gosto muito, não. Eu prefiro essa definição com esse detalhezinho que eu coloquei aí, que tem a mesma funcionalidade ou funcionalidades bem similares. Então, um servidor web com banco de dados já não se encaixa aí. Porque um servidor web e um banco de dados têm funções muito distintas. São complementares na maioria das vezes, mas são bem distintas, não tem nada nem parecido um com o outro. Quando eu pego e coloco dois servidores web um do lado do outro, e digo que eles vão replicar o conteúdo um com o outro, e se um parar de funcionar, o outro assume o lugar dele, isso é um conjunto de dois computadores que tem a mesma funcionalidade, os dois são servidores web. E estão trabalhando em conjunto e vão formar um sistema mais poderoso, porque ele vai ficar mais tempo no ar, ele tem menos chance de dar problema. Se eu colocar os dois no ar o tempo todo, eu posso suportar mais clientes, porque eu posso dividir, né, balancear a carga, dividir o cliente entre os clientes entre os dois. Então aí sim é um cluster. Ou então, quando eu tenho um cluster em que eu tenho uma máquina que recebe as requisições e repassa para todas as outras máquinas processarem. Então eu tenho várias máquinas que têm a mesma funcionalidade, né, de processamento ali, tem uma máquina que tem uma funcionalidade similar, que não é exatamente, ela não exatamente processa, mas ela controla o processamento dos outros. Então isso aí forma um cluster, né? Então, se você tem servidores que têm funções muito diversas, né, cada um fazendo uma coisa diferente, eles conversam entre si, isso não é um cluster, isso é um sistema distribuído, não? Para ser um cluster, você tem que ter, é um sistema distribuído também, mas você tem que ter servidores máquinas que têm a mesma funcionalidade, ou então pelo menos funcionalidades muito similares. E aí sim elas trabalham em conjunto, né? Então eu tenho na rede aqui várias máquinas que podem responder por um serviço e todas elas estão sincronizadas, né? Tem uma mesma base de dados aqui que elas acessam, por exemplo. Bom, sempre dou uma olhadinha. Opa, eu abri a mão para mim. Sempre dou uma olhadinha aqui, porque às vezes tem alguma pergunta. Peraí que eu levantei a mão para mim mesmo. Baixa a mão. O que leva uma pessoa a construir um cluster, né? Dado tudo isso que a gente falou, dá para a gente já tentar pensar em pelo menos alguns objetivos que se pode ter quando se constrói um cluster, né? Um deles é o alto desempenho. Computadores interligados processam tarefas em paralelo, ou seja, gastam menos tempo, né, para poder processar as coisas. Esse esquema de líderes seguidores que eu falei aqui, que é a base de um dos sistemas em cluster, né?
base de um dos tipos de cluster, tem como objetivo aumentar o desempenho do processamento. Em vez de eu ter uma máquina só processando, eu tenho várias processando em paralelo e uma máquina coordenando todas elas. Escalabilidade. Escalabilidade quer dizer a capacidade de você escalar o sistema, a capacidade que você tem de crescer, né, a capacidade do seu sistema de uma forma simples, né? Então, a escalabilidade é um dos objetivos para utilizar um cluster, porque você pode aumentar o poder de processamento de um cluster, por exemplo, simplesmente adicionando novos nós ao cluster. Eu tinha 500 nós no cluster, botei mais 500, agora dobrou a minha capacidade de processamento, né? A tolerância a falhas, porque muitas vezes você vai montar um cluster e um dos objetivos é fazer com que, se um servidor parar de funcionar, o outro pode assumir o papel dele, né? Então, muitas vezes eu nem estou muito preocupado com o desempenho. Estou mais preocupado em o sistema estar no ar o tempo todo. E outro objetivo é o baixo custo. Na verdade, quando a gente fala em baixo custo, isso é muito relativo, isso é muito polêmico, né? Fala assim, pô, professor, mas eu tenho um cluster lá na empresa onde eu trabalho, sei lá, que custou uma fortuna. E você está falando aí que é de baixo custo. Então tá, baixo custo, quando você fala baixo, o alto, é sempre baixo ou alto em relação a alguma coisa, é uma referência. Então, quando eu falo que é uma solução de baixo custo, é porque é mais baixo do que um computador só que tem o mesmo poder de processamento. Se é que você vai conseguir um computador só que tem o mesmo poder de processamento, né? Às vezes você não consegue. Às vezes você tem um computador com tantas máquinas que não existe nenhum computador que tenha o poder de processamento de todas aquelas máquinas juntas. Às vezes você tem só algumas e até tem, sei lá, mainframes que tem um poder de processamento da mesma ordem de grandeza de um cluster que você montou. Só que certamente o cluster que você montou, como ele vai ter máquinas mais simples, porque elas trabalham em conjunto para ter o mesmo poder de processamento de uma mainframe, por exemplo, certamente o cluster vai ser muito mais barato de se implementar do que o mainframe, porque o mainframe vai ter uma fortuna. Tá certo? Então é barato quando é baixo custo quando comparado a uma solução equivalente, né, que tem uma funcionalidade equivalente, mas que funciona todo numa máquina só. Beleza? Então, eu tenho dois tipos de cluster. E o que vai diferenciar um cluster do outro é o objetivo dele, né? O objetivo, dependendo do objetivo que eu tenho num cluster, eu vou organizar esse cluster de uma forma diferente. Eu vou ter uma arquitetura diferente. Então, eu basicamente tenho dois tipos de clusters. São os clusters chamados de cluster de HPC e os clusters de HAC. HPC vem no termo em inglês, né? High Performance Cluster, ou seja, clusters de alto desempenho. E o HAC, que é o High Availability Cluster, cluster de alta disponibilidade. Então, tem os clusters de alto desempenho e de alta disponibilidade. Vamos falar sobre cada um deles. Pelo nome dá para ver, né? O objetivo do primeiro aqui é aumentar ao máximo o desempenho, a capacidade de processamento, né? É agrupar isso. E o de alta disponibilidade, muitas vezes, normalmente eu não estou preocupado com o desempenho. Eu estou preocupado que o sistema fique no ar o máximo de tempo possível, ou seja, que se aumente a disponibilidade dele. Então vamos lá. Os clusters de alto desempenho, a ideia é que as tarefas sejam divididas entre os diversos nós. Normalmente, os clusters de alto desempenho são montados com aquele esquema de replicação conhecido como líder-seguidor. Você vai ter uma máquina líder e várias máquinas seguidoras, né, que vão efetivamente realizar o processamento. O tipo mais usual de cluster de alto desempenho é um tipo de cluster conhecido como cluster Beowulf. Tem esse nome, Beowulf é um deus nórdico lá, né? Acho que tem até um filme chamado Beowulf. E foi desenvolvido em 1994 na NASA, por esses dois caras aí, o Thomas Sterling e o Don Becker. A ideia básica do cluster Beowulf é que ele é criado a partir de máquinas genéricas, de máquinas simples. Podem ser desktops, podem ser máquinas simples, nada demais, não precisa ter nada demais a máquina. Você interliga ela e elas podem receber um processamento, né? E alguma requisição de processamento, sair processando em paralelo e ganhar tempo com isso. Então, os clusters Beowulf, o primeiro cluster Beowulf foi desenvolvido em 94 por
por esses dois caras, Thomas Sterling e Don Becker, que eram pesquisadores da NASA. Eles tinham um projeto, não lembro exatamente qual era o projeto, e eles precisavam processar um volume de dados muito grande, certo? E aí a solução que eles tinham na época era adquirir um mainframe, né? Quando precisava de um poder de processamento muito grande, a solução era você adquirir um mainframe e botar para processar lá no mainframe. Só que o mainframe é uma coisa absurdamente cara, da ordem de alguns milhões de dólares, né? E na época os caras não tinham esse orçamento. O orçamento era muito inferior ao preço do mainframe que eles precisavam para processar o volume de dados que eles tinham lá. Então eles tiveram uma ideia de pegar máquinas comuns, né? E montar um cluster, colocar eles numa rede, colocar eles interligados e coordenados. Eles compraram computadores de uso geral, que eram muito mais baratos. Na época eles compraram computadores muito bons, assim, o melhor que podia comprar na época, que mesmo assim é muito mais barato do que um mainframe. Compraram 16 computadores 486 DX400, que era muito para a época, com uma rede Ethernet de 10 megabits por segundo, e instalaram Linux nele, e criaram um softwarezinho lá para gerenciar esse cluster, chamaram de cluster Beowulf. Chamaram de cluster Beowulf porque esse projeto desses dois caras da NASA, o codinome do projeto era Projeto Beowulf. Então o cluster começou a ser chamado de Beowulf também. E essa solução começou a ser usada por um monte de gente. Eles publicaram um artigo nessa época aí sobre a solução que eles deram. Eles fizeram depois alguns testes, compararam com alguns testes de desempenho que os fabricantes de mainframe disponibilizavam, e eles viram que eles conseguiam um poder de processamento até um pouco maior do que o mainframe que eles iam comprar, pela metade do preço. Metade do preço do que eles iriam gastar se tivessem comprado o mainframe. Então, o artigo foi muito bem recebido, muita gente gostou da ideia e começou a implantar também em suas instituições de ensino, em instituições de pesquisa e também nas empresas. E é esse modelo que é usado aí para processamento científico, para renderização de filmes, igual eu falei com vocês, né? Para vários processamentos. Aqui eu tenho duas imagens, eu gosto muito dessas imagens aí, porque elas mostram muito como é que se deu a evolução desse tipo de cluster, né? Esse primeiro cluster aí provavelmente é muito parecido com o que foi montado lá pelos dois da NASA. Claro que lá eram 16 máquinas e aqui muito mais, né? Aqui, se a gente olhar aqui rapidinho, eu tenho só nessa parte central aqui, eu tenho 16 máquinas. Né? Aqui, eu tenho mais ou menos, acho que aqui são 5, né? Em cada coisa aqui, parece que tem mais 25. E aqui tem mais 25, então tenho 50, mais 16, eu tenho, por aí, parece que umas 65, 66 máquinas diferentes. 65 eu tô falando porque aqui parece que tem um buraco, né? Então seria 65. Bom, é bastante máquina, né? E a quantidade de cabo que eu tenho aqui para ligar todas essas máquinas na tomada, e a quantidade de, sei lá, se eu quiser configurar máquina por máquina, tem que ligar um monitor e teclado em cada uma delas, né? Então era trabalhoso pra caramba montar um cluster desse. Aí os fabricantes de hardware começaram a ver que as pessoas estavam se interessando muito nisso aí, nessa solução de cluster. E aí eles resolveram investir nisso. Falaram, não, peraí, não vamos deixar o bonde passar, não. Vamos pensar nesse mercado aí de clusters, porque isso aí tá valendo a pena. As pessoas estão comprando muita máquina da gente aí para montar clusters. Então eles criaram, nessa época mais ou menos, que foi concebido a ideia de servidores em lâmina, ou também conhecido como servidores Blade. Qual a ideia dos servidores em lâmina? A ideia dos servidores em lâmina é que quando você vai montar um cluster, por exemplo, você pega um gabinete desse aqui, isso aqui é um nodo do cluster. Esses gabinetes eles têm muita coisa aqui que é inútil para nós de um cluster. Como assim? Começa que tem uma fonte para cada máquina. Isso normalmente não é necessário. Normalmente essas fontes elas fornecem muito mais energia do que o computador demanda. Porque o computador ele tem aqui uma placa de expansão, eu posso instalar um monte de periférico aqui, scanner, capturador de vídeo, sei lá, um monte de coisa que eu posso pensar que eu posso colocar aqui nesses slots. E quando você espeta uma coisa no slot aqui, ele consome energia da sua fonte. Então a sua fonte normalmente tem que fornecer mais energia do que o computador consome, bem mais energia do que o computador consome. É bem folgado nesse sentido. Então você tem muita fonte ociosa aqui.
muita fonte. Tem 60 e poucas fontes aqui que vão estar sendo usadas aí, não a sua capacidade total. Então tem muito desperdício de fonte. Além disso, eu tenho essa placa-mãe aqui cheia de possibilidade de expansão, sendo que normalmente não vou expandir nada. Não vou botar uma placa de vídeo melhor, não vou botar uma capturadora de vídeo, não vou botar nada. Eu só preciso do poder de processamento dela. Então, eu tenho uma placa-mãe muito mais complexa do que precisaria ser, porque não precisaria ter expansão. E o gabinete também acaba sendo muito maior, porque tem espaço para expansão, para as placas de expansão, sendo que não precisava ter. Então, os fabricantes olharam para isso e falaram, não, e se eu pegar e der uma enxugada e criar uma placa-mãe que não tem essa parte de expansão, tem basicamente o processador, memória, que é o que eu preciso, e que não tem uma fonte para cada máquina, eu tenho uma fonte só para ligar um conjunto grande de máquinas, e aí essa fonte maior, ela tem uma capacidade de atender todas as máquinas com folga aí, né? E aí se partiu disso aqui para uma solução desse tipo. Na solução desse tipo, como eu tenho um computador muito mais simplificado, uma placa-mãe muito mais simplificada, eu não preciso ter fonte para ela, só preciso ter processador e memória, mais ou menos, se conseguiu colocar um servidor numa gavetinha dessa aqui. Então, isso aqui é um espaço de armazenamento no rack do data center, e cada uma dessas coisinhas vertical é um servidor em lâmina, que ocupa muito menos espaço do que um gabinete desse aqui. Né? Além disso, esses servidores são plaquinhas que eles são encaixados atrás, então não precisa nem ter esses cabos aqui de alimentação, esse cabo aqui de rede e tal, eles são interligados aqui no rack atrás, e o rack é que faz toda a interligação entre os servidores. Ficam todos interligados em rede. Mas eles são servidores como outros qualquer, tá? Quaisquer. Eles foram muito pensados para clusters, mas eu podia pegar esse nó aqui e falar, não, esse nó aqui não faz parte do cluster, não. Aqui eu vou instalar um banco de dados, um Oracle aqui. Beleza, esse aqui eu vou instalar um servidor web. Esse aqui eu vou instalar uma aplicação, sei lá, qualquer lá, vou instalar o SAP aqui. Beleza, cada servidor desses é um servidor como outro qualquer, um servidor normal. Posso usar, só que mais enxuto, de menor tamanho, para ocupar menos espaço, gastar menos energia. Tanto menos energia porque você tem uma fonte para tudo, aqui, ou duas fontes para tudo. Então você pode você tem menos desperdício de fonte, como também, como eles são mais simples, mais compactos, mais enxutos, eles acabam aquecendo menos, precisam gastar menos energia com refrigeração. Então, no final, só tem ganhos, né? Então, os clusters, quando a gente vai por aí nas empresas e tal, você vai ver um cluster hoje em dia, normalmente é assim. Um cluster assim já ninguém mais usa. Né? Então, a ideia do cluster DU, da arquitetura do cluster DU, se você olhar, é que eu tenho um nó, né, que é o nó líder, o controlador, ou o nó mestre, que controla o cluster, recebe as requisições e repassa para os nós. Né? Naquele desenho que a gente fez, esse cara aqui, né? Ele repassa a requisição para os seguidores. E os nossos clientes, escravos ou seguidores, são dedicados ao processamento de tarefas. Bom, esses clusters que a gente está falando aí, todos esses clusters, eles, né, clusters de alto desempenho, quando você ouve falar em supercomputadores, imagino que você já tenha visto reportagens ou lido alguma coisa sobre supercomputadores, né, esse termo supercomputadores, normalmente são clusters. Você não tem mais um computador só com um poder gigante de processamento, como você tinha antigamente os mainframes e tal. Hoje em dia ainda existe o mercado até de mainframe, restrito no 99,9% do mercado restrito a bancos. Tem alguns bancos que usam mainframes, mas tirando os bancos, ninguém mais usa. Por que banco usa mainframe? Os bancos usam mainframe não é porque mainframe é melhor que cluster, nem nada disso, é porque os caras têm algumas rotinas que são fundamentais para o funcionamento do banco, que foram implementadas lá na década de 70, 80, e que rodam em mainframes, normalmente implementadas em COBOL e tal, e rodam no mainframe. E como elas tratam de volumes de dados muito grandes, tem-se muito receio de substituir a resolução por alguma solução mais moderna. Então, tinha, até algum tempo atrás, uns anos atrás, não sei como é que está agora, a IBM, por exemplo, que era grande fornecedora de mainframes, ela tinha uma linha de produção de mainframes que era basicamente destinada ao mercado bancário, certo? Mas, tirando o mercado bancário, as outras empresas que não têm esse tipo de amarração,
utilizam muito clusters de processamento, empresas de engenharia, principalmente, para fazer simulações e tal. Né? E eu trabalho na Petrobras, né, durante o dia. Lá a gente tem inúmeros clusters para realizar o processamento dos dados, né, das perfurações e tal, para se tentar saber, inclusive, onde perfurar, e depois que perfura, ver se a perfuração está ocorrendo de acordo com o esperado, para você conseguir maximizar a chance de achar petróleo, né? E essa mesma coisa tem na indústria automobilística, para fazer os testes das peças, tem nas empresas de publicidade que fazem animações e tal. E nos governos também, obviamente. Os governos usam os clusters aí para inúmeras funcionalidades, até para previsão de tempo, né, de catástrofes, para questões bélicas também, para um monte de coisa, né? Então aqui, se eu olhar aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um top 500, é uma lista dos computadores mais rápidos do mundo, dos 500 computadores mais rápidos do mundo, os clusters mais rápidos do mundo, que são publicados nesse site aí, top500.org. Ele vai sendo atualizado, eu acho que é semestralmente, se eu não me engano. Eu não lembro agora se é nome, acho que é semestralmente. Ele atualiza a lista dos 500 computadores mais rápidos, os supercomputadores mais rápidos do mundo. E como que eles sabem isso? Eles disponibilizam uma bateria de teste que você baixa, você roda no seu cluster e manda o resultado para eles, e aí eles fazem a classificação baseada nisso. Né? Isso daqui, eu acho que é de uma listagem do ano passado, talvez agora já esteja atualizado. Mas muda muito pouco, tá? Está simplesmente dizendo aí, por exemplo, que 55% dos clusters estão na indústria, outros 21,8% nas áreas de pesquisa, 15,5% na área acadêmica, né, de ensino e tal, 6% em governamental e o resto aí em os próprios fornecedores e empresas que não disseram para qual uso que não. E se você olhar para o país, hoje em dia a China é o país que tem mais supercomputadores. Né? Já passou os Estados Unidos há alguns anos e continua aí passando bem. 40% aí dos supercomputadores são chineses e 28,6% são japoneses. Aí, tirando os dois, o negócio já diminui muito, né? Em terceiro lugar está o Japão, com 7%, e vai diminuindo cada vez mais nessa ordem aí. Primeiro o Japão, depois a Alemanha, a França, Reino Unido, a Holanda, a Itália, Canadá, a Polônia, e aí por diante. O Brasil já teve várias vezes nessa lista de top 500. Petrobras mesmo, até ano passado, estava nessa lista. Não sei agora esse ano como é que está. Isso vai mudando muito, né? E o computador mais potente do mundo sempre é um chinês ou um americano. Raras vezes aí não foi nem chinês nem americano. Teve uma vez que foi um supercomputador japonês. Mas na grande maioria das vezes é um americano ou um chinês. Eles ficam meio que alternando, acho que quando a China tem um supercomputador mais rápido, os Estados Unidos corre atrás e monta o dele mais rápido ainda para ganhar, e aí quando ele passa, a China vai lá e faz de tudo para na próxima variação ser maior. E eles ficam meio que alternando. Bom, tá claro isso aqui? Não sei se vocês conheciam os top 500, eu acho que vale depois, se vocês pegarem aqui, aqui mesmo. E entrarem aqui, ó, no top500.org. Vocês podem ver as informações aqui. A última informação que tem aqui é final de novembro, final do ano passado. Não tem ainda desse ano, né? Mas aqui em estatísticas, você pode ver as estatísticas aí, né? Ó, estatísticas da lista. O último aqui, para você ver, sei lá, os países que mais tem. Né? Aqueles gráficos lá que eu mostrei para vocês, né? Se olhar os países, ó, 42,8% na China, aumentou um pouquinho em relação ao que eu tinha falado, e 22,6% no Japão, nos Estados Unidos. Posso olhar por isso, posso olhar por segmentos de mercado, aquilo lá que eu mostrei para vocês, né? Ó, se é a indústria, se é a pesquisa e tal.
Isso aqui é a quantidade de sistemas, aqui é por desempenho, né? Então, apesar da indústria ter a maioria dos clusters, eles são clusters um pouco menores. Então, se eu olhar por capacidade de processamento, a de pesquisa é maior do que a de indústria. São menos clusters, mas são clusters mais potentes. Se eu olhar aqui, ó, por arquitetura, eu olho qual é a arquitetura do processador que é utilizada nesses clusters aí de alto desempenho, dos melhores clusters do mundo. Ó. A arquitetura é uma arquitetura de clusters ou MPP, ou a forma como você organiza o cluster. Não vai entrar em detalhes agora, não. Aqui eu posso ver, isso é legal, qual é o sistema operacional que é mais usado na maioria dos clusters. Opa. Se a gente olhar aqui, ó, 53,4% é um Linux. 20% é um CentOS. CentOS é Linux também, né? E aí, aqui 6% é o Cray Linux, que também é Linux. E basicamente aqui tudo é Linux, né? Então, os sistemas operacionais aí são todos Linux. Né? Aqui é só por tipo de Linux, mas é tudo Linux, na verdade. Os grandes computadores são todos Linux. Não tem nenhum Windows, né? Por que não tem nenhum Windows? Porque o cara monta um supercomputador com alguns milhares de máquinas. E aí, primeiro, imagina ele contar alguns milhares de máquinas, vai sair bem mais caro se ele tiver que pagar alguns milhares de licenças de Windows, né? E acaba que o cluster sai muito mais caro se ele utilizar o Windows do que se ele utilizar Linux. Então, a maioria das vezes se utiliza Linux. E também o Linux é mais aberto, então tem algumas coisas que você consegue adaptar o Linux para usar clusters mais fácil do que você faria no Windows. Então, aqui vocês podem depois olhar aí tudo que vocês quiserem aí, ó. Qual o tipo de processador. Ó, é o Xeon, é o Intel tal, é o AMD tal, é o IBM tal. Ele fala aqui mais ou menos a divisão pelos tipos. E aí vocês podem consultar isso periodicamente, né? Ó, se eu vier aqui lista do Top 500 de novembro de 2020, ele vai mostrar a lista, ele vai nomear, vai dizer quais são os computadores que fazem, são os supercomputadores que são os 500 mais rápidos do mundo. Né, o primeiro é um japonês. Eu falei que a maioria sempre era americano ou chinês, mas dessa vez agora tem um japonês. De vez em quando tem um japonês aqui no meio. Não, os dois, o segundo e o terceiro são americanos, o quarto chinês. O quinto americano, o sexto chinês e tal. Assim por diante. Então, tem a lista aqui dos 500 maiores. Deixa eu ver se tem um Brasil aqui. Não tem brasileiro aqui, mas eu não lembro agora. Acho que a posição aqui está entre os... Não sei se está entre os 200 e 300 ou entre 300 e 400. Vamos ver. Aqui, ó. 276 é o Santos Dumont. Santos Dumont é um cluster que fica no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, fica lá em Petrópolis. É um instituto de pesquisa, né, estatal, né, do Brasil. Laboratório Nacional de Ciência de Computação Científica. Não sei se vocês já ouviram falar, LNCC, fica lá em Petrópolis, tem umas instalações bem legais. Então tá aqui, 270, o computador 276 mais rápido do mundo é o de lá. Ele era bem mais rápido, ele que foi diminuindo aí de ranking, né? Aqui, ó. Aí aqui, ó, o número 65, computador 65, o 65º computador mais rápido do mundo é lá da Petrobras, ó. É o Atlas, que é o computador brasileiro mais rápido, né? Que a gente tem. É o número 65. E o 97 também é brasileiro, também é lá da Petrobras. É os Fênix, que é um outro cluster. São os dois clusters que são estão aí entre os 100 primeiros do mundo, um é 65, outro é o 97. Na próxima lista que sair, né, se vocês olharem aqui, ó, nas listas, cadê? A gente tem 2 listas por ano, né, em junho e novembro. Em junho de 2021 vai sair outra. Provavelmente essas máquinas aqui da Petrobras vão continuar, mas não vão ser mais a 65 e a 97, porque já vão ter sido novas máquinas, novos clusters montados no mundo, já vão cair bastante de posição aí, certo? Então isso vai renovando com uma frequência muito grande. É muito difícil daqui a 6 meses esse primeiro aqui ainda continuar sendo primeiro.
Se continuar nos próximos 6 meses, pode até ser, mas depois daqui a um ano já não vai ser mais. Então, se eu pegar aqui, ó, o primeiro é esse japonês. Se eu pegar ele aqui, vamos ver ele em junho do ano passado. Ainda era esse japonês. Então, provavelmente na próxima aí já vai ter um ano mais difícil. Nem que a gente teve pandemia aí no meio, né? Então fica mais difícil de muita coisa ser montada. Ó, se você pegar um ano atrás, em novembro de 2019, já era um americano, esse Summit americano, depois esse Sierra, que foi passado pelo japonês, né? O Summit e o Sierra. Se eu olhar esse último aqui, ó, um ano depois, em novembro de 2020, o Summit e o Sierra agora estão em segundo e terceiro, porque o japonês ficou em primeiro. Foi um ano atípico também, né? As coisas caminharam mais devagar esse ano aí. A potência do negócio, quanto que ele consome. 29 mil quilowatts. Coisa pra caramba, né? Olha quantos núcleos ele tem, se contar de todos os computadores. 7 milhões e 600 mil núcleos. Olha ele em relação ao segundo lugar aí. Né? E de velocidade também em relação ao segundo lugar. Ele é absurdamente mais rápido do que o segundo lugar, né? Um negócio sinistro. Beleza? Bom, vamos lá. Isso aí depois vocês podem fuçar aí à vontade, top 500. É legal. Volta mesmo, dá uma olhada aí para poder ver como é que as coisas estão, como é que os computadores estão desenvolvendo. São todos clusters de alto desempenho. A gente fala supercomputadores, mas não deixam de ser clusters de alto desempenho. Beleza? Sigamos então para o outro tipo de cluster que a gente tem. A gente falou em cluster de alto desempenho, mas a gente tem também os clusters de alta disponibilidade. Vamos lá. O cluster de alta disponibilidade, então, é um cluster que tem um objetivo bem diferente do cluster de alto desempenho. Como ele tem um objetivo bem diferente, a arquitetura dele acaba sendo bem diferente, né? Enquanto no cluster de alto desempenho, normalmente se usa a arquitetura baseada lá naquela replicação semi-ativa, num cluster de alta disponibilidade, normalmente se usa aquela replicação passiva, né? Primário backup, por exemplo. Porque eu tenho um objetivo muito diferente num cluster de alto desempenho. Num cluster de alta disponibilidade, meu objetivo é manter o serviço no ar a maior parte do tempo. Né? O mais próximo possível que eu conseguir de 100%. Né? Assim, a gente nunca vai conseguir ter uma disponibilidade de 100%. Não existe. Não existe nenhum equipamento, não existe nenhum serviço, não existe nada que consiga te fornecer uma disponibilidade, ou seja, tempo de funcionamento de 100%. Não existe isso, certo? Então, a gente consegue chegar próximo a 100%. 100% mesmo a gente nunca consegue chegar. Eu tô falando isso porque às vezes se alguém for vender para vocês um serviço e falar, não, aqui a gente garante a disponibilidade de 100%, não existe, não consegue. Às vezes os serviços mais confiáveis do mundo aí e tal, de nuvem, não sei o quê, os caras oferecem confiabilidade de 99,9999%, mas 100% não. Porque sempre tem alguma chance do negócio errado. E olha que eu estou falando em nuvens, e que normalmente os caras têm assim, o serviço replicado em vários data centers. Então, se um data center inteiro parar de funcionar, o serviço vai continuar funcionando no outro data center. Mas sempre tem a chance, por exemplo, dos dois data centers parar de funcionar. Sempre tem essa chance. Pô, professor, mas é quase zero. É quase zero, mas não é zero. Certo? Então, sempre tem essa chance. Então, nunca ninguém vai te dizer que, e se disser tá errado, tá mentindo, nunca vai dizer que a disponibilidade é de 100%. A gente tenta fazer o seu mais próximo possível de 100%. Né? Então, a ideia do cluster de alta disponibilidade é você ter 2 ou mais servidores que executem o mesmo serviço e que um possa substituir o outro em caso de falta. Então, se eu tenho 2 servidores, por exemplo, e um para de funcionar,
A ideia é que um desses servidores, o servidor que continuou funcionando, possa assumir o papel do servidor que parou de funcionar, né? Essa que é a ideia, esse que é o objetivo do cluster de alta disponibilidade. Eu tenho mais de uma máquina para isso acontecer. Né? A gente, com isso, elimina o chamado single point of failure, o ponto único de falha. Certo? O que é um ponto único de falha? Um ponto único de falha é aquele assim, ele é um ponto único de falha. Se ele falhar, o sistema todo para de funcionar. Então, se eu tiver um servidor web só e o servidor web parar de funcionar, esse servidor web é um ponto único de falha. Se eu tiver 2 servidores web que trabalham em paralelo e os dois oferecem o mesmo serviço, eu já, com isso, elimino o ponto único de falha, porque se um falhar, eu tenho o outro para poder assumir o serviço como um todo, a resposta aos clientes que estão requisitando aquele serviço. Né? Eu posso eliminar pontos únicos de falha tanto replicando os servidores, quanto replicando os componentes dentro de um servidor. Em vez de ter um disco, eu vou ter 2 discos. É muito comum você fazer isso, para você aumentar mais ainda a disponibilidade do sistema. Não só replica os servidores, mas dentro de cada servidor, eu costumo ter discos espelhados, porque se um disco falhar, o servidor não sai do ar. Então, eu aumento o grau de disponibilidade de cada servidor e, além disso, colocando 2 servidores ou mais, eu aumento o grau de disponibilidade do serviço como um todo. Né? Se eu tivesse um servidor normal lá, pegasse minha máquina, usar uma máquina de servidor que tivesse um disco só e que tivesse uma fonte só, vou inventar aqui agora. Eu tenho um grau de disponibilidade de, sei lá, 90%. Quer dizer que ele fica no ar 90% do tempo, mas aí ele pode dar um problema aí e ficar 10% do tempo fora do ar. Beleza, aí eu falo, não, vou aumentar isso aí. Vou botar um servidor com fontes redundantes, ou seja, quer dizer que ele tem 2 fontes, mas que para funcionar mesmo ele só precisa de uma. Né? Se uma fonte ele fica com as 2 funcionando o tempo todo, se uma parar, ele tem a outra ainda para funcionar. Então, se eu tiver isso, um servidor com fontes redundantes, e tiver também com um esquema de disco em RAID, né, com espelhamento, para tudo que escreve num disco tem no outro também, então se um disco falhar, o outro assume a função de armazenamento totalmente, e aí você nem percebe que o disco parou de funcionar, nem percebe do ponto de vista do usuário. Do ponto de vista de quem está administrando o servidor, normalmente isso gera um alarme para dizer que o disco deu defeito, em que você tem que ir lá e trocar o disco, né? Então, claro que você nem se dá conta do ponto de vista do usuário, mas o administrador se dá conta que ele tem que agir de alguma forma, né? Um disco parou de funcionar, ele tem que ir lá e trocar para voltar a ter replicação e voltar a ter garantia de confiabilidade. Aí quando você tem isso, você aumenta, sei lá, fez isso, aumentou a confiabilidade daquela máquina de 90% para 99%. E agora é só 1% de chance de dar problema, porque eu tirei 9% de chance de dar problema, que era do disco e a fonte que podia dar problema. Né? Mas ainda pode dar problema? Ainda pode queimar as 2 fontes, ainda pode queimar os 2 discos, ainda pode... Eu tenho 2 discos, 2 fontes, mas travou o sistema operacional. Travou lá o Windows. Não adiantou nada eu ter 2 fontes, ter 2 HDs, travou o Windows. Beleza, o que eu faço então? Eu replico e vou ter uma segunda máquina. Essa segunda máquina tem as mesmas características, tem 2 fontes, tem 2 discos. E aí com isso eu aumentei a disponibilidade do meu sistema. Eu estou chutando números aqui, mas dá para se fazer conta disso, tá? Eu aumentei a disponibilidade do meu sistema de 99% para 99,99%. Então, aumentei muito agora a disponibilidade. Então agora a chance de dar defeito é muito pequena. E aí, você pode aumentar mais ainda? Pode, botar uma terceira máquina, uma quarta máquina, botar uma quinta máquina, ou botar uma máquina agora em outro site, né, em outro data center. Chega uma hora que, dependendo do que você quer e né, de qual é a sua necessidade também, pode começar a ficar muito caro você aumentando a disponibilidade. Às vezes você vai gastar, sei lá, 10 vezes mais do que você ia gastar para, em vez de ter 99,9, você ter 99,99. Será que você precisa desse 0,09 a mais? Por cento de disponibilidade? Às vezes precisa, né? Às vezes eu tô falando assim, não dá para dizer assim, não, professor, claro que não, vou gastar 10 vezes mais para isso. Ué, sei lá, às vezes é um sistema crítico. Às vezes é um sistema de venda da Amazon que o cara ganha ali milhões por minuto. Qual o problema dele gastar 10 vezes mais em infraestrutura? Ele vai ganhar, se ele ficar 1 minuto parado, ele vai perder milhões de dólares. Então, não importa, gasta, coloca mais máquina que não tem problema.
Então, isso é muito relativo, né? O que vale a pena, o que não vale. Depende muito de cada caso, tá certo? Então não tem a melhor saída, a pior saída, não. Tem o seguinte, quando você tem uma máquina só, você tem que saber que você está sujeito a problema nela. Então, normalmente, mais de uma máquina, isso já é prático hoje em dia, né? Até porque as máquinas, é melhor você ter, na minha opinião e na opinião de quem mexe com isso, de maneira geral, é melhor você ter duas máquinas menores um pouco do que uma máquina parrudona com capacidade total. E aí, às vezes, as duas máquinas com menos um pouco capacidade vão sair quase o mesmo preço de uma máquina parrudona. Mas uma máquina parrudona, se ela parar de funcionar, para o seu ambiente. Duas máquinas mais ou menos, que juntas conseguem atender mais ou menos a mesma coisa do que a máquina parrudona, se uma parar de funcionar, você tem pelo menos o sistema funcionando a metade da capacidade dele, mas pelo menos não para. Ah, se os dois parar de funcionar, pode acontecer? Pode, mas é mais difícil os dois pararem de funcionar do que uma máquina só que você tinha antes parar de funcionar. Né? Então essa que é a ideia dos clusters de alta disponibilidade. Tá? Como que os clusters de alta disponibilidade funcionam, então? De maneira geral, os clusters de alta disponibilidade eles ficam se monitorando. Eles ficam o tempo todo vendo uma máquina, vendo se a outra está no ar. Né? Então, basicamente, o que acontece? Como funciona isso? As duas máquinas elas ficam periodicamente se sincronizando. Elas ficam o tempo todo mandando mensagens uma para outra para dizer, ó, tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Tô aqui, hein? Assim mesmo. Vão repetindo o tempo todo, ó. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. E com isso, a máquina do outro lado fica sabendo que o cluster está ok. Ou seja, que ela sabe que ela está funcionando, obviamente, e que o outro também está funcionando, porque ele está recebendo um tá ok o tempo todo, tá certo? Esse tô vivo, ou tô ok, tá tudo bem comigo, é uma mensagem normalmente chamada de heartbeat. Heartbeat, aqui, ó. Esse cluster heartbeat. Heartbeat quer dizer batimento cardíaco. É como se você estivesse recebendo o batimento cardíaco da outra máquina, né? Recebendo como se fosse igual aquele monitoração que você tem em hospital, né? Que fica monitorando o batimento cardíaco do paciente. Mais ou menos isso, né? Você fica monitorando o batimento cardíaco da outra máquina. Você fica recebendo uma mensagenzinha, sei lá, uma mensagem a cada segundo da outra máquina para você saber que ela está no ar. Né? Isso é importante para você saber que o cluster está todo ok. Normalmente, então, os clusters estão ligados numa mesma rede de produção, numa rede da sua empresa. Né? O problema é que essa rede de produção, muitas vezes você não tem como garantir que essa rede não esteja muito congestionada, dependendo da coisa, no horário de pico, no horário de comercial e de pico, pode ser que tenha muito tráfego aí, né? Então, para você fazer com que esse seu monitoramento de uma máquina em relação à outra, para que essas máquinas não fiquem, esse monitoramento não dependa muito da sua rede de produção, muitas vezes você monta uma ligação direta entre as duas máquinas. Tem uma segunda placa de rede para ligar uma máquina diretamente na outra. Né? Ou então, mesmo com um switch aqui no meio, não importa, mas você tem uma rede que é só para ficar mandando essas mensagenzinhas, uma por segundo, dizendo, tá ok, tá ali, tá no ar, você tá vivo ainda, tô vivo ainda, tô vivo ainda, para ficar mandando essas mensagens dizendo que um tá vivo ou outro. Por que isso? Porque normalmente como é que funciona isso? Normalmente é o seguinte, essa máquina aqui fica respondendo o tempo todo como servidor web. Aí, isso é uma das formas de funcionar, tá? Aí ele sabe o tempo todo que esse outro cara que tá no ar, e esse cara sabe que ele tá no ar. E ele fica respondendo pelo servidor web. Aí, num determinado momento, essa máquina para de funcionar. Travou o Windows dela, travou o Linux dela, queimou a fonte, queimou o HD, sei lá, alguma coisa aconteceu, parou de funcionar. O que vai acontecer? Essa máquina, passa um segundo, ela não recebe o tô vivo dessa primeira máquina. Tá, passou um segundo, ele não recebeu, ele vai falar, deve ter tido algum problema na transmissão da mensagem, né? Sei lá, o cara transmitiu a mensagem de tô vivo e essa mensagem não chegou para mim. Passou mais um segundo. Pô, já era pra ter recebido 2 mensagens, não recebi nenhuma ainda. Passou mais um segundo. Era pra eu ter recebido 3 mensagens, não recebi nada do cara ainda. Vou assumir que ele morreu, vou assumir que ele parou de funcionar, vou assumir os serviços dele. Vou falar ainda com mais detalhes como isso acontece, tá? Então, vou assumir o serviço dele. Então, agora os clientes vão passar a se contactar comigo, e não mais com ele.
certo? Bom, para que você não correr o risco, ou pelo menos reduzir o risco de que você ache que o lado de lá morreu quando ele não morreu, na verdade, para reduzir esse risco é que normalmente se cria uma rede aqui só para Heartbeat, uma rede aqui só para eles se monitorarem, para essas máquinas se monitorarem, porque o tráfego de monitoração, essas mensagens periódicas, dizendo tô vivo, tô vivo, tô vivo, consome muito pouco da rede. Então a rede não precisa ter capacidade, não precisa ser muito baixa. Então nunca vai estar, o tráfego aqui nunca vai estar intenso. Então é muito raro você ter uma falha de transmissão de dados aqui. Aqui não dá para garantir, em horário de pico pode ter. O cara pode mandar dizendo que tá vivo, chega aqui, passa num switch, tá, num roteador, sei lá o quê, e um switch lá, e aí o switch está sobrecarregado naquele momento, e ele acaba descartando o pacote. Manda de novo, tá sobrecarregado, e descarta o pacote de novo. Aí esse cara acha que ele morreu e ele não morreu de verdade. Mas se você estiver ligando direto, pode ser um cabo crossover, que é um cabo que se liga direto das duas máquinas. Muito difícil dar algum problema. Ou então você pode até ter um switch aqui no meio, e você pode ter até todas as máquinas, todos os clusters que você tiverem ligados nesse mesmo switch, nessa mesma rede, mas é só tráfego de Heartbeat, é só uma mensagem por segundo que uma máquina manda para outra. Não vai ter congestionamento de rede aqui, por mais que você tenha máquinas diferentes em clusters diferentes, né? Beleza? Bom, vou falar um pouquinho mais aqui como é que isso funciona na prática agora. Vou fazer o seguinte. Desenho aqui. Ups, aqui. Bom, vamos lá. Vou mostrar uma forma disso aí funcionar. Por enquanto não tem ZX não, tá? Vamos dizer que esse cara aqui, vou botar endereços fictícios aqui, tá? Vamos supor que esse servidor web aqui, ele tem um endereço 100.100.100.2. E esse cara aqui, esse servidor web aqui, tem o endereço 100.100, endereço IP, né? .100.3. Beleza? Aí eu tenho, cada placa de rede tem um endereço diferente. Então essa placa de rede aqui tem um endereço, sei lá, pode ser endereço até reservado, 10.0.0.1, e aqui 10.0.0.2. Então esse aqui é o endereço que eles usam para ficar monitorando um, ficar monitorando que o outro está no ar. Beleza? Esse aqui é uma placa de rede de storage, né? Nem precisa ter para acessar um storage de ACN que a gente vai ver ainda para frente. Então nem precisa ter endereço IP, vamos ignorar isso aqui por enquanto. Mas vamos lá, essa máquina aqui é conhecida pelos clientes como a 100.100.2. 100.100.100.2. Se um cliente tentar acessar 100.100.100.2, vai acessar esse cara aqui. Se tentar acessar 100.100.100.3, vai tentar acessar esse cara aqui. Mas você tem aqui um servidorzinho aqui de DNS da empresa aqui. E esse servidor de DNS ele tem lá na lista dele, se alguém tentar acessar, sei lá, www. Não vou entrar nos detalhes como funciona o DNS, não. Imagino que seja na FAESA. Eu tenho lá, ó, se você quiser acessar o www.faesa.br, o endereço dele é 100.100.100.1. Então ele mapeia aí o endereço www.faesa.br em 100.100.100.1. Beleza? Então, quando um cliente vai acessar, né, ele vai lá no navegador e coloca, eu queria acessar www.faesa.br. Na verdade, ele vai consultar, vai eventualmente chegar nesse servidor de DNS que vai dizer para ele, ó, então o que você quer acessar é o 100.100.100.1. Beleza, por enquanto eu não botei aqui não. Mas o 100.100.100.1 eu vou pegar e nessa máquina, nessa mesma interface de rede, eu vou configurar ela como 100.100.100.1. Então ela tem dois endereços.
ela tem endereço 100.100.100.2 e 100.100.100.1. Dá para fazer isso, tá? Todo sistema operacional você consegue configurar quantos endereços você quiser nas placas de rede, né? Você pode configurar vários endereços IPs numa mesma placa de rede, não tem problema nenhum. Então essa aqui tem o endereço, vou dizer assim, o endereço regular dela, que é o 100.100.100.2, mas eu fui lá e configurei ela também como 100.100.100.1. Então, se esses caras querem acessar o servidor web, eles vão ver aqui que é 100.100.100.1. A requisição deles vai sair daqui, né? Eles vão primeiro consultar no DNS. O DNS vai dizer para eles que o endereço é o 100.100.100.1 e eles vão fazer a requisição para esse servidor aqui, beleza? Porque ele quer o 100.100.100.1. Ele vai pegar a página web e vai devolver a página web que foi solicitada para o cliente que pediu. Funcionamento normal de um servidor web, beleza? O que acontece então? Vamos voltar aqui. Vamos supor agora que esse cara saiu do ar. Esse cara parou de funcionar. Se esse cara parou de funcionar, lembra que esses dois, através dessa redezinha aqui só de monitoramento, eles estão trocando mensagens um com o outro periodicamente. Eles estão trocando mensagens um com o outro. Tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Se esse cara para de funcionar, esse aqui para de receber mensagem de que esse aqui está vivo. Se ele para de receber mensagem, ele assume que esse aqui parou de funcionar. Se ele assume que esse parou de funcionar, não vai ter ninguém respondendo por nenhum desses dois endereços. Então, esse aqui ele tem lá um sisteminha dentro dele, que ele vai pegar e vai automaticamente configurar essa placa de rede dele para, além de ter o endereço 10.0, 10.100.100.3, ter também o endereço 10.100.100.1. 10 não, 100.100.100.1. Então, a partir de agora, ele configurou essa placa de rede com 100.100.100.1. Não vai dar conflito com esse aqui, porque esse aqui está fora do ar. E aí, quando o cliente fizer uma requisição para um servidor web, para www.faesa.br, ele vai continuar do mesmo jeito. Ele vai perguntar para o servidor de DNS. O servidor de DNS vai dizer, ó, você quer acessar 100.100.100.1. Só que agora a requisição dele vai vir para essa outra máquina. E não para aquela máquina de lá. É essa máquina que vai responder, e não aquela máquina de lá. E tudo funciona como se esse servidor aqui não tivesse saído do ar. O cliente é transparente, o www.faesa.br continua funcionando. Pode ter um delay aí do tempo para ele perceber que esse cara saiu do ar, então durante 1, 2 segundos, pode até ficar fora do ar. Mas só durante 1, 2 segundos. Depois esse cara aqui vai... Se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, depende. Né? Depende com qual a frequência que esses ficam se monitorando. Se eu mandar um pacote por segundo, pode ser que ele demore uns 3 segundos para perceber. Se eu mandar um pacote a cada 100 milissegundos, pode ser que eu demore 300 milissegundos só para perceber. Então depende do grau de rapidez que eu quero detectar uma ocorrência de erro e assumir esse novo endereço IP. Beleza? Esse IP aqui, que fica variando de um lado para o outro, é conhecido como VIP. Virtual IP, né? IP virtual. Porque ele não é o IP fixo de uma máquina ou de outra, ele é o IP do cluster. E ele fica com o servidor que está respondendo no momento. Aí se alguém for lá consertar o problema que esse cara tinha, era só o sistema operacional que tinha travado e tal, peguei e reiniciei a máquina, ela volta a funcionar. Beleza, ela volta a funcionar, mas quando ela volta a funcionar, ela não volta com esse endereço aqui. Porque antes de voltar com esse endereço, ela tenta se comunicar com o outro lado. O outro lado fala que tá vivo. Essa mensagem de tô vivo, ele pode ter algumas informações adicionais. Uma delas é que ele pode dizer, ó, tô vivo e tô respondendo como 100.100.100.1. Então ele nem sobe esse endereço. Deixa esse cara continuar. E aí ele vai ficar agora se monitorando para que quando esse cara aqui parar de funcionar, é que ele volta com o endereço 100.100.100.1 para cá. Isso é uma possibilidade. Né? Outra possibilidade é que você pode configurar para que quando esse estiver no ar, ele sempre tem prioridade em relação a esse. Sei lá, essa máquina é mais parruda do que essa. Então, quando ela volta, ela detecta que esse cara aqui está com o endereço, ela avisa, ó, só libera o endereço aí para mim que eu vou me configurar. Então, no mesmo momento que ela manda liberar, esse cara tira essa configuração daqui
e esse cara coloca essa configuração aqui. Pronto, o endereço volta para cá, com poucos milissegundos fora do ar, vamos dizer assim. E aí agora, se um cliente fizer uma requisição, em vez da requisição ser respondida por esse cara de cá, né, a requisição volta a ser respondida por esse cara de cá. Beleza? Tá claro aí, pessoal, o funcionamento das... Sim, professor, tá claro. Isso aí é um cluster de alta disponibilidade, né? É assim que ele funciona. Existe uma segunda possibilidade de funcionamento, que você continua tendo esse monitoramento aqui, mas na verdade você tem, mais do que isso, você tem assim, você tem o servidor de DNS monitorando os dois caras do cluster. Isso é uma outra possibilidade, tá? Isso que eu falei com vocês é uma possibilidade de funcionamento, em muitos lugares funciona assim. É primário backup. Ele funciona direitinho, mas ele tem uma desvantagem de só ter uma máquina respondendo pelo cluster de cada vez. Ou é essa que está respondendo, ou essa. Só essa que recebe a requisição, ou só essa. Quando as duas máquinas estão funcionando, é um pouco de desperdício ter só uma respondendo, sendo que as duas poderiam estar respondendo. Né? Elas fazem desse jeito, normalmente, porque às vezes o tráfego, o número de clientes nem é tão grande assim. Então uma máquina só dá conta, mas você quer ter uma segunda para garantir que o serviço não vai ficar fora do ar. Mas algumas vezes uma máquina só é pouco. Uma máquina só não é suficiente. Quando isso acontece, quando uma máquina só é pouco, uma máquina só não é suficiente, daí o que se faz é que você não tem mais esse endereço aqui e você tem o servidor web configurado para responder por dois endereços IP para o mesmo nome. Ele responde 100. Ele sabe que o www.faesa.br, o endereço é o 100.100.100.2 e que também é o 100.100.100.3. Não sei se vocês sabem 100.3. Não sei se vocês sabem isso. Eita. Mas no servidor web, você pode configurar um endereço, né? Mais de um endereço IP para cada nome. É possível, você pode ter 2, 3, 4, 10, 15, 20, não importa. Então, www.faesa.br pode estar associado aos dois endereços. E aí, para isso aqui funcionar, esse servidor de DNS tem que ficar monitorando esse cara aqui e também tem que ficar monitorando esse cara aqui. Então, ele tem que ficar monitorando os dois servidores e vendo que os dois estão no ar. Enquanto os dois estiverem no ar, ele mantém esses dois nomes aqui. E aí, o que acontece quando ele tem dois nomes? Ele cada hora responde um desses. Então, se um cliente perguntar assim, quem é www.faesa.br? Ele vai pegar e vai responder, é 100.100.100.2. Aí o outro cliente pergunta, quem é www.faesa.br? Ele responde, é 100.100.100.3. Aí se o outro perguntar, ele vai falar que é o ponto 2. Se o outro perguntar, é o ponto 3. Se um pergunta, é o ponto 2. Uma hora ele responde o ponto 2, uma hora o ponto 3. Uma hora o ponto 2, uma hora o ponto 3. Então ele vai dividindo as requisições entre os dois. Então uma hora o cliente vai perguntar para esse cara, outra hora o outro cliente vai requisitar desse cara. Uma hora requisita desse, uma hora requisita desse. E aí a carga fica distribuída entre eles, certo? A carga fica distribuída entre essas duas máquinas aqui. Se uma dessas máquinas para de funcionar, tipo essa parou de funcionar, o DNS vai perceber, porque ele está monitorando, né, esse cara com heartbeat e tal, mas agora entra o DNS esse cara. E aí o DNS vai pegar e vai tirar, pelo menos temporariamente, esse endereço aqui de um possível endereço www.faesa.br. Agora, para todo mundo que perguntar, ele responde isso aqui, 100.100.100.3. Beleza? Tá claro, pessoal? Sim. Isso aqui não é um primário backup, né? Esse é um primário, você chama, que os dois podem responder ao mesmo tempo. Você pode ter o que a gente chama de balanceamento de carga, né? Porque os dois podem receber requisições dos clientes, tá certo? Porque você tem um DNS aqui que responde hora para um, hora para outro. E se um sai do ar, ele vai para o outro e assim por diante. Isso com DNS é uma das possíveis saídas, tem outras saídas. Outra saída você tem um DNS normal e o DNS respondeu
uma terceira máquina que você tem aqui, que é um balanceador de cargas, que é uma máquina que não responde nada, ela só repassa a requisição para um ou para outro. Aí fica mais tipo, quase que um cluster de alto desempenho lá, né? Você usando ele para isso aqui, para responder uma hora para um, uma hora para outra, uma hora para um, uma hora para outra, uma hora para um, para outro. Se um para de funcionar, ele responde só para esse cara aqui. Então, tem várias saídas possíveis. Beleza? Dúvidas aí, pessoal? Aqui não há dúvidas? Professor, Oi. boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o conteúdo da aula de hoje, não. Em relação ao horário, que é o seguinte, eu estou vendo que praticamente tem aula todo dia, parece, de Não. IoT. É, porque nem é IoT, na verdade, né? Acho que é aula virtual, se eu não me engano, tá todos os dias aí, eu acho. Na verdade foi o seguinte, pelo menos por enquanto, eu deixei a semana assim, vamos ver se a semana que vem eu consigo acertar. Eu tive um probleminha de conseguir criar aulas no Teams, eu não consegui, sei lá, por algum motivo, eu não consegui criar as aulas no Teams, eu criava as aulas eu não conseguia entrar nelas, sei lá o que estava acontecendo, o que está acontecendo ainda. Então minha saída, por enquanto, foi colocar tudo na mesma sala, né? Na mesma sala, todos os dias, de 6h45 às 10. E Agora dando todas as aulas na mesma sala, entendeu? Foi a minha saída por enquanto, porque essa era uma aula que eu já tinha criado, só mudei. Por isso que às vezes aparece IoT para vocês, mas eu criei, tentei, ainda o Teams é bagunça com isso, né? Eu mudei o nome da aula, mas ele muda em alguns lugares, não muda em outros. Então, para mim só tá IoT. Então, mas não é nem a IoT, né? Aqui agora é sistema distribuído. Pois eu fiquei... Eu tinha mudado... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. Eu tinha mudado a aula para só aula virtual. E ele não mudou, ele mudou assim, para mim no calendário aparece aula virtual, mas na hora que eu gravo o vídeo, por exemplo, aparece aula virtual de IoT, então ele meio que bagunça os negócios. Entendi. Eu vou tentar acertar isso, vou ver com o pessoal lá do NTI, lá da FAES e tal, mas por enquanto foi o jeito que eu consegui te dar aula essa semana, né, na correria da semana aí, para conseguir ter as aulas certinhas para vocês conseguirem entrar. Se eu conseguir acertar semana que vem, eu separo tudo de novo, entendeu? Não entendi. É porque eu sou de engenharia mecânica e eu fiquei até um pouco perdido, entendeu? Eu falei assim, cara, não tá muito IoT isso não, né? Às vezes pode ser Entendi, mas é sistema distribuído mesmo, né? Mas é sistema distribuído mesmo. Não, a minha é IoT mesmo. IoT, então, aí você... É a segunda aula de hoje? Não, então, hoje não tem aula, eu botei lá até o aviso lá, né? Então... Mas olha só, é toda quinta e sexta no último horário, isso mesmo? Porque no meu horário só tem quinta. Então, isso está em definição. Semana que vem a gente vai ver direitinho. A princípio, beleza. Hoje não tem aula, não, mas aí semana que vem a gente fala direitinho. Na quinta-feira, com certeza tem. Beleza. Desculpa aí, então, porque tá muito confuso aí. Não, tranquilo. Desculpa, porque eu tive problema mesmo para criar as aulas e eu acabei criando essas assim desse jeito e... Tranquilo. Beleza? Beleza, valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Então, vamos lá, deixa eu fazer uma... Ver quem tá aqui, quem não tá. Vamos ver, a Axia não tá. Alexandre tá aí. Ana Clara não tá. Ana Gabriele tá. Arcel tá. Camila tá. Daniel Veloso tá. Israel tá. Israel Lucas não está. Highlander também não está. Tuane também não está. Tiago dos Santos está. Vinícius Ludiger está. O Vinícius Ração também. Iago também. Beleza. Fechou aqui. Beleza.
Dúvidas aí, pessoal, no que a gente viu até agora? Esses são os dois tipos de cluster, tá? Principais que a gente tem aí montados até aí nos ambientes, né? Quando o objetivo é manter a disponibilidade ou quando o objetivo é aumentar o desempenho, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre grids, né? Vai falar sobre mais algumas coisas, mas a gente vai falar um pouco sobre grids também, que são os primos do cluster aí que tentam dar que tem um objetivo parecido com os clusters de alto desempenho, só que são mais distribuídos geograficamente, aí tem umas características um pouquinho diferentes, a gente vai falar na próxima aula, certo? Só um adendozinho aí pra gente falar, não vou falar agora não, porque faltam só 5 minutinhos, não dá tempo da gente falar isso não. Beleza? Vou deixar vocês então aí. Boa noite pra vocês. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Bom final de semana para vocês também. Valeu. Até sexta. Até.